Olá, meus amigos e minhas amigas. De novo, a cirurgia geral aqui com o João Ricardo, fazendo aquele resumo sobre um tema legal: anestesia. É um mundo, dá para fazer um curso só de anestesia. Mas são as noções básicas para que a gente tenha aí uma condição de aprofundar os nossos estudos. Então, lembrar o seguinte: faz parte da anestesia aquela avaliação pré-anestésica, obtenção de várias informações, inclusive uma anamnese, não só relacionada à doença, mas relacionados também ao antepassado, ao passado anestésico que esse paciente possa ter recebido. A revisão do prontuário, vendo as comorbidades, um exame físico também das condições gerais, mas de alguns detalhezinhos importantes para a gente verificar alguma dificuldade de manter um acesso venoso ou da nossa permeabilização das vias aéreas, se a gente tem uma via aérea difícil ou não de intubação, tudo isso visando a segurança do procedimento e do paciente. E é interessante também que, às vezes, o cirurgião, a equipe anterior, ela não verificou todas as necessidades do ponto de vista clínico que o anestesiologista vai precisar. Então, a complementação de alguns exames e a gente preparar algumas providências, por exemplo, eu tenho uma viéria difícil, então eu já vou preparar um broncoscópio, eu tenho uma situação, um risco maior de tromboembolismo, então vou preparar medidas mais adequadas, reserva de sangue, hemoconcentrados. Então, tudo isso faz parte de uma avaliação pré-anestésica bastante adequada. Nós temos também uma tabela que o anestesista usa muito, que é a classificação ASA. O que que é ASA? American Society of Anesthesiologists. Eles estratificaram o risco da mortalidade pela anestesia durante o ato operatório. Então, aquele paciente que tem saúde normal, é um ASA 1, a possibilidade dele ter uma mortalidade pela anestesia é 0,08, quer dizer, é muito pequena, desprezível. O ASA 2, ele já tem uma doença sistêmica controlada, como uma hipertensão, já aumenta um pouquinho. No ASA 3, uma doença sistêmica, ela é incapacitante, como um diabetes descompensado. Na ASA 4, uma doença incapacitante que constitui ameaça à vida, por exemplo, um DPOC terminal, oxigênio dependente, o risco anestésico é 7,8%. E aí o asa 5 aquele paciente moribundo, que ele vai durar mais 24 horas, alguma coisa, que ele tem insuficiência de 3 ou mais sistemas orgânicos, procedimento heróico, ele tem possibilidade de falecer por causa do evento anestésico de quase 10%. E mais recentemente colocaram o asa 6, que é o doador de órgãos, aquele paciente que está em morte cerebral, não doador vivo de órgãos, né, que entra na classificação normal, ele está em morte cerebral e você já tem uma condição já é considerado falecido. E na avaliação pré-anestésica, a avaliação dos exames laboratoriais são de acordo com a necessidade, e verificar a necessidade de complementação, ou o paciente tem uma suspeita de algum déficit cardiológico, nefrológico, ele pode ser encaminhado ao especialista adequado, e sempre, gente, dá uma ênfase muito grande naquela coisa dos medicamentos em uso, para que você faça a adequação desses medicamentos em relação com a interação até com os anestésicos e o manejo adequado, diminuído suas possibilidades de problema. Vias aéreas. Essa é uma situação crítica do exame anestésico. Parte das complicações anestésicas são por causa de manejo inadequado. 30% dos óbitos são relacionados a isso. A ventilação difícil, a falha em reconhecer a ventilação esofágica, quer dizer, pôs o tubo no lugar errado, não conseguiu entubar, quer dizer, muitas vezes problemas evitáveis que a gente consegue com uma avaliação adequada das vias aéreas, que consiste num algoritmo de várias situações. A relação da língua com a cavidade bucal é importante. Ela dá lá a classificação de Malampati. Então, você coloca o paciente sentadinho na sua frente e pede para ele, dá a língua para você está sentado direitinho. Se você conseguiu verificar pilares, tonsila, uva, as tonsilas, úvula, pálato, quer dizer, você tem um Malampati 1, é uma via aérea tranquila. Se você não conseguiu verificar as tonsilas, mas tem pilar e úvula, você já tem um Malampati 2. Malampati 3, você vê o pálato mole e só a base da úvula, já é uma via aérea mais difícil. No 4, você só viu o pálato mole, que ele é parcialmente visível. Então, 3 e 4 são considerados vias aéreas difíceis, quer dizer, vai ser uma intubação difícil, eu preciso me preocupar
com isso. E existem outros sinais de uma intubação difícil, que é a complacência diminuída do espaço submandibular, os incisivos centrais superiores eles são muito longos, o retrognatismo passivo, pescoço curto, pescoço largo, limitação da protusão mandibular, palato ogival, e além do que, outras situações também fazem com que a gente imagine uma ventilação difícil. Um MC maior que 30 nos obesos, presença de barba, malampate maior ou igual a 3, como nós vimos ali, idade acima de 54, a protusão, a distância tireoide-mento, né, do mento à tireoide abaixo de 6 centímetros, que é pescoço curto, a história de ronco. Bem, em relação à avaliação clínica da intubação, também outras coisas que têm uma dificuldade, né? Dispneia, disfagia, trauma cirúrgico cervical anterior, tumor abscesso das vias aéreas, comprometimento na mobilidade do pescoço, principalmente pessoas idosas, disfonia, trauma de laringe, instabilidade da coluna cervical, que você tem que fixar a coluna para intubar. Tudo isso são situações consideradas difíceis. E quais as vantagens da intubação orotraqueal? Bom, eu preciso de intubar numa anestesia geral. Eu controlo a via aérea pelo tempo necessário, eu diminuo o espaço morto anatômico, facilito a aspiração brônquica, impeço o ar de estender o estômago, facilitada a ventilação sob pressão positiva, e eu posso fazer uma anestesia por via inalatória também, né, com alotano, né, enzofurano, todos esses anestésicos que são inalatórios. Lembrar que uma via aérea permeável com tubo orotraqueal tem que estar com o seu CAF entubado e o cuidado para a gente não ter uma intubação seletiva, então a checagem dessa intubação é muito importante. A intubação nasotraqueal é uma outra possibilidade da gente usar. Verifique, ó, o tubo pelo nariz e alcançou a traqueia. Lá no trauma não pode ser em apneia, porque a gente tem que estar percebendo a ventilação, mas no procedimento cirúrgico, em centro cirúrgico, você pode colocar o tubo pela narina, fazer a laringoscopia com uma pinça de Maguil, direcionar esse tubo lá para a traqueia sem problema algum. Tem vantagens que ele é bem tolerado em intubação prolongada. Os cuidados de enfermagem são facilitados porque libera a boca, inclusive quando você precisa operar a cavidade oral, não tem necessidade da mobilização e da manipulação cervical. Então, quando que a gente usa ela? Na cirurgia oromandibular, incapacidade de abrir a boca, intubação prolongada é legal, e contraindicações importantes, fratura na base de crânio e fratura de nariz, que esse tubo vai para um lugar errado. Pacientes com coagulopatia ou epistaxe, e com esse que tem desvio de septo, polipose nasal, que você não consegue adequar. E a intubação com o paciente acordado, se o paciente tem estômago cheio, risco de aspiração em emergência, você faz uma ventilação, anestesia tópica e coloca o seu tubo com o paciente levemente sedado para inibir o reflexo do vômito. É a necessidade aí do paciente acordado. E outra situação interessante, principalmente na via aérea difícil, são os dispositivos supraglóticos, como a máscara laríngea. Você coloca a máscara por via oral, insufla o acolchoado, que serve como um cuff, e ela fica posicionada na orofaringe, lá na entrada da laringe. Ventila legal? Ventila, mas distende o estômago, não protege a via aérea contra o vômito. Então, o jejum aí é bastante interessante, não é muito recomendado em situações de urgência, que é considerado estômago cheio. A não ser quando você não tem outra opção, como está atendendo um politraumatizado, não conseguiu, é utilizada a máscara laríngea, mas com algumas ressalvas quando o paciente não está em jejum. Bom, quando a gente estuda anestesia local, e o anestésico local bloqueia reversivelmente a transmissão do impulso nervoso, sem afetar o nível de consciência, a gente sabe que a gente pode fazer anestesia local, apenas no local que a gente vai fazer o procedimento, a sutura, mas que nós podemos usar essa anestesia local ou esse anestésico local para fazer bloqueio de um tronco nervoso. Então, bloqueio troncular ou então bloqueio de raízes nervosas, seja no espaço extradural, com anestesia peridural, ou seja, de raiz nervosa no espaço subdural, que é a raquianestesia. A gente tem que lembrar que a raquianestesia, ela adentra o canal medular,
já acabou a medula, nós temos ali a cauda equina, foi desenvolvido por 1898 por August Beer, e ela tem algumas vantagens, ela é de fácil execução, ela faz bloqueio motor, tem um relaxamento abdominal bem legal, pega bastante rápido, mas ela leva a hipotensão, ela tem aí alguns comemorativos que a gente evita de usá-las em paciente estável hemodinamicamente, pacientes que têm infecção, por exemplo, no local da punção, tem aí alguma contraindicação. Então, olha só, então, hipovolemia, que é um estável hemodinâmico, a hipertensão intracraniana, coagulopatia ou sepsis, infecção no lugar da punção. Já anestesia peridural, você vai aplicar esse anestésico no local, no espaço peridural, ou seja, extracanal medular. Então, você pode usar em qualquer lugar da coluna vertebral, porque ele tem uma pressão subatmosférica, o espaço peridural, e você faz um bloqueio segmentar, inicialmente simpático, depois sensitivo e depois motor. As indicações são procedimentos membros inferiores, pelve, abdômen e também procedimentos torácico, mama, são muito bem toleráveis. A contraindicação com a recusa do paciente, coagulopatia, hipotensão, hipovolemia, sepse, né, instabilidade hemodinâmica, infecção do local da punção também e deformidades da coluna vertebral. Esse quadrinho aqui é bem legal para saber a diferença da raquianestesia para peridural. RAC início rápido, peridural mais lento. A altura do bloqueio na RAC é imprevisível, é mais previsível. A densidade do bloqueio é profunda na RAC, é variável na peridural. Muitas vezes a sensação tátil ela persiste. A hipotensão é mais rápida e mais comum na raquianestesia, sendo mais lenta e gradual na anestesia peridural. Analgesia pós-operatório, eu tenho um risco alto com raquianestesia, por causa de hipotensão, um volume de anestésico, e na peridural eu posso colocar um catéterzinho e me ajudar bastante numa analgesia perioperatória contínua com catéter. É muito legal. E anestesia geral, gente? Aquela que faz dormir. Qual que é o objetivo? Inconsciência, analgesia, bloqueio dos reflexos e relaxamento muscular, porque senão você não opera, principalmente, por exemplo, cavidade abdominal, você precisa de um relaxamento grande. E como que eu vou conseguir esses objetivos? Através de agentes anestésicos. Anestesia geral é como se eu fosse colocar um avião para voar. Eu tenho levanto, voo de cruzeiro e o pouso. Então, eu tenho a indução, a manutenção anestésica e a recuperação anestésica. A indução anestésica, eu induzo um grau de inconsciência. Tem hipnose, analgesia e relaxamento muscular. Por quê? Ele precisa estar em hipnose, sem dor e com relaxamento, porque eu vou obter a via aérea para fazer a ventilação, seja numa intubação oro ou nasotraqueal, que o anestesista vai providenciar para garantir essa manutenção ali da via aérea. Agora, os fármacos que a gente usa para induzir a anestesia, eles têm meia vida, e muitas vezes a duração deles tem um tempo menor do que o ato cirúrgico. Então, é preciso com que ele seja administrado continuamente em doses adequadas necessárias, seja por via venosa, seja por via inalatória nos anestésicos inalatórios, até a gente completar o nosso evento cirúrgico e fazer a recuperação anestésica, na qual a gente retira os anestésicos no fim do procedimento. Alguns relaxantes musculares têm os seus antídotos próprios para que o paciente recobre a sua força muscular, isso é importante para a manutenção da respiração espontânea. Esse paciente retorna à consciência, retorna à expiração espontânea, ele é extubado e passa um período na sala de recuperação, mesmo porque, somente determinados anestésicos, eles podem recircular, às vezes eles ficam ali quietinhos no subcutâneo e daqui a pouco eles estão recirculando e esse paciente pode ter algum quadro, alguma complicação, então é importante esse período de segurança antes de ser mandado para a sua unidade de internação. Das drogas anestésicas, as mais comuns são os hipnóticos, que eles promovem consciência e a manutenção do sono. Lembra que eles promovem consciência, mas relaxamento muscular, controle da dor, não é o objetivo deles.
Os mais comuns são o Propofol, que ganhou notoriedade do grande músico Michael Jackson, que faleceu, porque usou Propofol, que era para fazer dormir. O Midazolam, muito conhecido no nosso meio. O Diazepam, que é um benzodiazepino. O Etomidato é um hipnótico bacana. Inclusive, ele tem algumas vantagens em relação ao Propofol em pacientes que têm instabilidade hemodinâmica. E o Tiopental, que é o barbitúrico de ação rápida, que já se usou muito, mas ele causa muito taquicardia, muitos problemas e raramente tem sido utilizado hoje em dia. Bom, falei do etomidato, que ele tem um efeito muito semelhante que o Propofol, né, que o Propofol tem uma ação rápida, então ele tem para-efeitos muito pequenos. Só que ele tem um probleminha, o Propofol. Ele tem uma hipotensão mais intensa em idosos. Ele é um dos mais potentes depressores do miocárdio. Então, pacientes que têm instabilidade hemodinâmica, muito idosos, têm insuficiência cardíaca, não é muito legal. E a injeção dele é dolorosa, queima ali a veia e tal. E é também muito utilizado para manutenção anestésica em UTI, em bombinha, para manter esse paciente no seu grau de hipnose. Os americanos adoram o etomidato, por quê? Ele também é um barbitúrico, ele também é um agente não barbitúrico, quer dizer, um hipnótico não barbitúrico, diferente lá do fenobarbital, e de atividade analgésica. Quer dizer, ele também tem uma ação analgésica, diferente do Propofol, que já não tem uma ação analgésica na sua composição, nos seus efeitos. A início de ação também é rápida e ele tem efeitos mínimos sobre a pressão arterial. Então, ele é o de escolha para a doença coronariana. Isso é importante, sempre é muito perguntado. Dos analgésicos, temos a meperidina, a morfina e os sintéticos, fentanilo, sulfentanil, alfentanil, rabfentanil e também a ketamina, que ele também, além de analgesia, ele causa alguns efeitos aí de dissociação do raciocínio, alguma coisa desse jeito. A morfina é um opioide, ele é muito também usado adjuvante no bloqueio do neuroeixo, quer dizer, você faz uma raquianestesia, uma peridural, põe morfina, ele dá um efeito analgésico melhor, só que pode dar prurido, que é bastante importante. Lembra que a possibilidade de ter vômito com morfina. A fentanila tem alta solubilidade em grandes doses, eles têm efeitos de bradicardia, rigidez muscular. A sulfentanila é um pouco mais moderna, ela é lipossolúvel, muito potente, mais 5 a 10 vezes do que a fentanila. E a sedação sedativa, ela tem uma ação desejável, que ela tem um efeito sedativo também. E as drogas relaxantes musculares, que são os curares, que fazem você ter um relaxamento muscular total, eles conferem imobilização e paralisação, importante na hora de fazer ventilação mecânica. Eles são adespolarizantes, ou seja, não tem despolarização da célula nervosa, são os mais modernos, e de ação mais longos, atracúrio, pancurônio, rocurônio, que são muito utilizados, e o despolarizante, a velha e boa succinilcolina, né? Põe o sódio para dentro da célula, o potássio para fora da célula, e ela tem uma ação muito rápida e limitada, em torno de 1 minuto, muito usado também para intubações em sistemas de urgência, que você precisa ter um tempo escasso e você não quer um relaxamento muito grande, porque se você conseguir, o paciente já tem uma movimentação novamente. Os agentes anestésicos inalatórios, eles não são relaxantes musculares, eles combinam analgesia e hipnose. Os primeiros foram o oxinitroso, o clorofórmio, o éter, que foram os primeiros da era da anestesia moderna. E os atuais que são utilizados, oxinitroso, alotano, mecflorano, enflorano, isoflorano, desflorano, sevoflorano, que é mais moderno, tem menos efeitos colaterais, muito utilizados em indução de crianças também, às vezes para não pegar veia, você põe a máscara, como eles são hipnóticos também, analgésicos, às vezes a pessoa respira e ela está induzida, depois você vai pegar ali o seu acesso venoso e a sua manutenção também em crianças é bastante utilizado. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é talvez a complicação mais grave da anestesia geral, que é a hipertermia maligna. O nome hipertermia, aumento da temperatura, na verdade, hipertermia é uma consequência, porque, na verdade, é uma doença muscular hereditária, que ela é grave, era uma herança autossômica dominante, ao gene RYR1.
ela tem uma resposta hipermetabólica muito grande, muscular. E o que desencadeia isso são determinados anestésicos inalatórios, como a lotana, influrano, isoflurano, e a exposição a agentes musculares, como, por exemplo, a succinilcolina. Eles desencadeiam esse processo da hipertomia maligna. É uma contração muscular muito grande, então tem lesão muscular, e pode haver rabdomiólise, e isso é muito crítico, porque a rabdomiólise pode levar à insuficiência renal, todos sabem disso. O diagnóstico clínico pela dosagem de CPK. Claro, esse paciente está com a temperatura lá em cima, com contrações musculares, às vezes com arritmias cardíacas, com alterações da diurese, da cor da urina, devido à rabdomiólise. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, suspender o agente anestésico. Não vou mais. Fecha o agente inalatório que está sendo utilizado. Vamos hiperventilar, vamos fazer um antídoto que é o dantrolene sódico na dose de 2,5 miligramas por quilo, 2,5 miligramas por quilo, controlar as arritmias, o controle da hipercalcemia e acidose, resfriamento ativo, manutenção da diurese, controle da mioglobinúria junto com a diurese ali com o manitol e o controle do CPK no início, depois de 24 horas. Uma doença para ser monitorizada em unidade de terapia intensiva e não raras vezes fatal. Bastante importante esses conceitos. Todo centro cirúrgico tem que ter dantroleno sódico lá reservadinho para algumas dessas situações. Anestesia é um mundo, mas esse foi um breve resumo para que você lembre daquelas coisas mais importantes, dos tópicos que constituem esse importante aspecto e área da medicina que com certeza vai cair em alguma prova. Grande abraço, pessoal!